Olá, boa tarde. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 15 horas e 30 minutos, pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação HIT. Nós vamos começar essa edição falando de Daniel Vorcaro, o banqueiro que foi transferido hoje de São Paulo para a Penitenciária de Segurança Máxima de Brasília. O Caio Veríssimo está lá na sede da Polícia Federal e vai trazer mais informações para a gente ao vivo. Muito boa tarde, Caio. Oi, Kleber, boa tarde a você, boa tarde a todos. Pois é, hoje nós temos muitas atualizações, desse caso de Daniel Vorcaro, banqueiro que foi preso na terça-feira, e desde então muitas coisas aconteceram. Ontem nós estivemos aqui, atualizando o nosso público sobre a transferência de Daniel Vorcaro da detenção provisória em Guarulhos para Potim 2, a prisão que ele ficaria ali um tempo em isolamento. Nós trouxemos essa informação de que já estava tudo programado, pelo menos ele ficaria ali 10 dias em isolamento dos demais detentos para toda a questão burocrática, e da noite para o dia tudo mudou mais uma vez. Na noite de ontem, o ministro André Mendonça acatou um pedido da Polícia Federal para uma nova transferência de Daniel Vorcaro, agora para uma penitenciária de segurança máxima. E por que isso aconteceu? De acordo com a Polícia Federal, Daniel Vorcaro ele tem um poder de influência muito forte, e mesmo preso ali em uma prisão estadual, que era essa de Potim 2, no interior de São Paulo, ele poderia estar influenciando muitas pessoas, tendo contato com muitas pessoas, o que de fato traria aí uma insegurança, uma insegurança pública aí para esta prisão, essa detenção. Então, tomando esse pedido da Polícia Federal, decidiram então levá-lo a uma prisão de segurança máxima, e essa é a Penitenciária Federal de Brasília. Então ele está sendo levado neste momento para a Prisão Federal de Brasília, e ali vai acontecer todos os trâmites para que, enfim, ele fique ali. Essa prisão, olha só, um dado interessante, ela ficou famosa porque há muitas pessoas importantes do PCC que estão presos por ali. Nessas investigações onde foi pego o celular de Daniel Vorcaro nesses últimos dias, algumas informações muito interessantes a polícia conseguiu ter acesso, como até conversas dele com o ministro Alexandre de Moraes, e nós preparamos uma matéria, uma reportagem toda completa para o nosso público poder estar por dentro do assunto. Vamos ver. O ex-presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro, trocou mensagens com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. As conversas aconteceram horas antes de Vorcaro ser preso pela primeira vez. Nas mensagens que foram vazadas, o banqueiro falou de negócios. Menos de uma hora depois, a Victor Holding Financeira anunciou a compra do Banco Master, movimento que coincide com as mensagens enviadas. Porém, o negócio não chegou a se concretizar. Na manhã seguinte, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Master, e a Victor pediu recuperação judicial no início de fevereiro deste ano. Não é possível saber o que o ministro do STF respondeu, porque as mensagens são prints do bloco de notas de visualização única. A defesa de Vorcaro criticou o vazamento e o ministro Alexandre de Moraes ainda não se manifestou. Na noite daquele mesmo dia, 17 de novembro, Vorcaro foi preso pela Polícia Federal no aeroporto de Guarulhos, sob suspeita de tentar fugir do país em um avião particular com destino a Malta, na Europa. E olha só, Kleber, ontem nós também noticiamos aqui sobre Luiz Felipe Mourão, conhecido como Sicário. Ele que era aí um dos mandantes, das pessoas mais importantes aí para Daniel Vorcaro. Havia tido a informação através da Polícia Federal de que ele havia se suicidado na prisão lá em Minas Gerais, o que de fato a polícia depois trouxe uma nova informação dizendo que ele não morreu. Ele estava internado, mas ainda não havia sido informado de fato qual era a situação dele. Nesta manhã, o advogado de Sicário trouxe as informações dizendo que a situação da saúde dele é muito grave. Ele está em estado grave em uma UTI no Hospital João 23, em Minas Gerais, porém ele ainda está com vida e segue aí
tomando todas os médicos aí tendo todas as atenções para com ele. Nós não temos muito mais informações dele, até porque isso faz parte da Lei Geral de Proteção de Dados. O hospital disse que não pode informar dados sobre o paciente, então as informações que nós temos veio diretamente do advogado de Sicário e, por enquanto, ele luta aí para sobreviver, está lutando pela sua vida, mas o advogado negou as informações que tinham sido dadas na noite anterior pela Polícia Federal de morte cerebral. Então ele está lutando por sua vida e ele segue com vida, Kleber. Eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, Caio. Muito obrigado aí por essas informações. Esse que é um dos assuntos do momento e nós estamos acompanhando tudo de perto. Muito obrigado, Caio. E olha só, vamos mudar de assunto agora para falar que o ministro Flávio Dino, do STF, anulou a quebra de sigilo bancário de Lulinha, o filho do presidente da República, que essa quebra havia sido determinada pela CPMI do INSS. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, anulou as quebras de sigilo bancário e fiscal de Lulinha, que foram aprovadas na última semana pela CPMI do INSS. Horas antes da anulação, extratos bancários do filho do presidente Lula já tinham sido obtidos pela CPMI e os valores das movimentações financeiras já tinham sido divulgados pela imprensa. O filho de Lula movimentou 19 milhões e 500 mil reais em 4 anos em uma conta do Banco do Brasil, de janeiro de 2022 a janeiro deste ano. Dino pontuou que a medida apenas anula a votação da CPMI, mas não invalida quebras de sigilo efetuadas na investigação da Polícia Federal sob a supervisão do STF. O parlamentar também afirmou que, assim como um tribunal não pode quebrar sigilos bancários de empresas e cidadãos com decisões em globo e simbólicas, um órgão parlamentar não pode fazê-lo. O termo em globo é usado quando parlamentares analisam os itens previstos na pauta de votação juntos, sem votar cada item separadamente. E o termo simbólica caracteriza quando escolhem o lado ganhador de uma votação somente olhando a quantidade de pessoas com as mãos levantadas, por exemplo, sem uma contagem de fato. Por isso, durante a votação no dia 26 de fevereiro, ocorreu um tumulto e confusão na sessão da CPMI. Para falar mais sobre essa história, que tem sido motivo de muita polêmica, nós vamos conversar agora com um especialista que vai ajudar você a entender essa parte técnica do direito que envolve essa questão. Olha só, nosso convidado é o doutor Caio Bartini, ele que é advogado, professor de direito, nosso parceiro, sempre participa aqui do nosso jornal. Boa tarde, doutor. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. É um grande prazer recebê-lo, doutor. Boa tarde, Cleber. Você e todos os nossos amigos da Rede TV. Um prazer estar com vocês. Doutor, então, seguindo essa linha didática, que eu falei na sua apresentação, primeiro eu peço que você explique para as pessoas que nos assistem, há uma dúvida. São 2 poderes com 2 decisões diferentes. Já esse assunto é bastante técnico. A decisão do ministro Flávio Dino, ela é definitiva ou os integrantes da CPMI podem recorrer? Veja, Kleber, essa decisão não é uma decisão definitiva, tá? Ela se trata de uma decisão monocrática, ou seja, é uma decisão que foi tomada individualmente por um ministro da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal, e nesse tipo de situação, o processo, ele ainda pode ser submetido ao colegiado do STF, que é o plenário ou a turma do tribunal. Então, existem basicamente 2 caminhos possíveis. O primeiro é a apresentação de um recurso, que é um agravo regimental, um recurso interno, para que os demais ministros do Supremo analisem a decisão e decidam se ela deve ser mantida ou ela deve ser reformada. E o segundo caminho, ele é procedimental dentro da própria CPMI. Então, a comissão ela pode votar novamente os requerimentos de quebra de sigilo, mas dessa vez de forma individualizada e com uma fundamentação específica para cada investigado. Então, o ponto central da decisão foi exatamente esse, Segundo o ministro, as quebras de sigilo elas foram aprovadas em bloco, sem uma análise detalhada de cada caso. Então, para o Supremo, medidas que atingem direitos fundamentais, como o sigilo bancário e fiscal, eles exigem uma justificativa individualizada e clara. Então, portanto, a decisão ela suspende a medida nesse momento, mas não impede que a investigação continue
desde que sejam respeitados os requisitos jurídicos apontados. Olha, doutor, e um dos motivos que eu pedi para a minha produção lhe procurar para participar é pela sua postura sempre imparcial em relação a esses assuntos. Uma análise sempre técnica. Nessa linha, então, qual é a sua análise dos argumentos usados pelo ministro para sustentar essa decisão? Kleber, esse ponto que você colocou, antes até de comentar sobre o argumento, eu acho que é uma responsabilidade de um jornalismo de qualidade, como acontece com a Rede TV. A gente não pode tomar aqui posições político-partidárias e nem ideológicas em cima de um argumento que ele é técnico. Então, justamente o que a gente fala, né, o que a gente tenta trazer para a população é sem aquelas paixões políticas, sem posicionamento ideológico. O argumento central que foi utilizado na decisão, ele está ligado, num primeiro momento, à proteção dos direitos fundamentais. Por quê? Porque a quebra de sigilo bancário e fiscal ela é considerada, no direito constitucional brasileiro, uma medida excepcional. Por quê? Porque ela envolve informações privadas do cidadão. Então, por isso, tanto o STF quanto o STJ têm uma jurisprudência consolidada, no sentido de que essa medida ela só pode ser autorizada quando houver uma fundamentação concreta e individualizada. O segundo entendimento que foi apresentado na decisão, quando uma comissão parlamentar ela aprova diversas quebras de sigilo de uma única vez, sem demonstrar de uma forma específica porque cada pessoa deve ser investigada, existe o risco de se criar uma investigação genérica, o que juridicamente é chamado de uma devassa indiscriminada ou aquilo que foi muito falado, aquela chamada pesca probatória, né? Então, nesse contexto, o ministro do Supremo entendeu que a forma como os pedidos foram aprovados poderia violar o devido processo legal e o direito à privacidade. Agora, do ponto de vista institucional, essa decisão ela abre um debate importante. Por quê? Porque parte dos parlamentares entende que o Supremo estaria limitando o poder investigativo do Congresso. E já uma outra corrente, ela defende que o STF está apenas garantindo que a investigação respeite as garantias constitucionais. Então, esse tipo de tensão entre poder investigativo do Legislativo e o controle constitucional do Judiciário não é novo no Brasil, aparece frequentemente quando de CPIs ou de CPMIs, quando utilizam de medidas mais invasivas, como as quebras de sigilo. Excelente essa análise e no começo você salientou, né, a quebra de sigilo como medida excepcional. E é importante lembrar que além da quebra de sigilo pela CPMI, que foi aprovada e agora anulada, também houve a quebra de sigilo pela Polícia Federal em outra investigação. E esta será mantida, é importante a gente ressaltar isso, né, doutor? Exatamente, Kleber. Por quê? Porque do ponto de vista jurídico, a decisão do ministro Flávio Dino, ela não analisa o mérito das suspeitas. Ela trata apenas da forma como a quebra de sigilo foi aprovada pela CPMI. Então, portanto, não se trata de absolver ou proteger ninguém. A decisão apenas afirma que as medidas invasivas, como quebra de sigilo bancário ou fiscal, do Fábio Luiz Lula da Silva, né, ou de qualquer outra pessoa, elas precisam ser individualmente justificadas. Se a CPMI ela refizer os requerimentos com fundamentação adequada, a investigação ela pode continuar. Tá certo, então nós acabamos de conversar com o doutor Caio Martini, ele que é advogado, professor de Direito, mais uma vez deu uma aula aqui pra gente. Muito obrigado pela participação, doutor. Muito bom estar com você, Kleber. Um forte abraço a você e todos os amigos da Rede TV. Grande abraço. Vamos mudar de assunto agora para fazer o nosso giro de repórteres pelo país e saber o que é notícia nesta sexta-feira. Olha só, vamos começar com um caso chocante que aconteceu no Mato Grosso do Sul. Uma menina de 9 anos foi encontrada morta e ao lado dela havia um frasco de perfume.
A suspeita da polícia é que ela pode ter participado de um desafio na internet. Vamos ver os dados agora com o Wellington Pael. Uma menina de 9 anos morreu na tarde de ontem em Campo Grande, na capital sul-mato-grossense, após ser encontrada desacordada dentro de casa no bairro Universitário. A criança chegou a ser socorrida pelos pais e levada a uma unidade de pronto atendimento, mas não resistiu. De acordo com as informações que foram levantadas no boletim de ocorrência, os pais haviam saído de casa para levar um outro filho recém-nascido a uma consulta médica e deixaram a menina sob os cuidados de uma tia. Quando eles retornaram por volta das 14 horas, perguntaram pela menina e foram informados de que ela estaria dormindo no quarto. Ao ir verificar a situação, a mãe então encontrou a criança deitada de bruços na cama com um tubo de desodorante próximo ao corpo. A menina já apresentava os lábios totalmente arroxeados. O pai tentou realizar manobras de reanimação ainda no local. E em determinado momento, a criança ainda chegou a vomitar, mas continuava sem responder aos estímulos. Diante dessa situação, ela foi levada a uma unidade de pronto atendimento. A equipe médica também realizou diversas tentativas de reanimação, porém a criança não resistiu e morreu na unidade de saúde. O caso foi registrado pela polícia como morte a esclarecer e deverá ser investigado para determinar as circunstâncias. Mas a suspeita é da participação em um desafio do desodorante na internet, o que reacende o alerta de especialistas sobre os chamados desafios virais da rede de internet. Conteúdos se espalham rapidamente nas redes sociais e estão incentivando crianças e adolescentes a realizar ações de risco em busca de curtidas, visualizações e popularidade online. O crescimento desse tipo de conteúdo ocorre em um cenário de acesso cada vez mais precoce à internet. Um estudo do Comitê Científico do Núcleo Ciência pela Infância aponta que 44% das crianças até 2 anos de idade já estão online no Brasil. Já a pesquisa Tic Kids Online no Brasil indica que cerca de 24 milhões de pessoas entre 9 e 17 anos utilizam a internet no país, o que representa 93% dessa faixa etária. Diante desse cenário, especialistas defendem que adolescentes com menos de 14 anos não tenham acesso irrestrito a celulares e que o uso das redes sociais seja supervisionado por pais ou pelos responsáveis. Quando o acesso ocorre, a orientação é que seja utilizado um aplicativo de controle parental. E olha, no Rio de Janeiro, pacientes e funcionários de uma UPA ficaram em desespero durante um tiroteio. Tudo foi gravado. Vamos ver o vídeo agora com o Anderson Nascimento. Pacientes e funcionários entraram em pânico dentro da unidade de pronto atendimento João 23, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio, devido a um tiroteio entre criminosos na tarde da última quinta-feira. Um vídeo que circula pelas redes sociais dá a dimensão do desespero das pessoas. As imagens mostram pacientes e funcionários caminhando em diferentes direções, alguns gritando e chorando como quem busca se proteger dos disparos. Há uma mulher com uma criança no colo em meio à movimentação. Em determinado momento, alguém pede para que os outros se abaixem como forma de segurança. Baixa, corre! O vídeo termina com um carro passando em frente à UPA, aparentemente com criminosos a bordo. A PM informou que agentes do 27º Batalhão de Santa Cruz receberam chamado para verificar o confronto na comunidade do Guandu e localizaram 3 homens mortos dentro de um veículo. Um quarto baleado, que sobreviveu, foi encaminhado ao Hospital Municipal Pedro II. Não há informações sobre o estado de saúde do ferido. A Delegacia de Homicídios da capital investiga as mortes. A Secretaria Municipal de Saúde ainda não se pronunciou sobre o caso. E olha só, São Paulo está em alerta para temporais neste fim de semana. Então, se você é de São Paulo, fique atento, porque quem vai trazer os detalhes agora, novamente, ao vivo, é o Caio Veríssimo. Isso mesmo, Caio? O alerta aí para temporais.
É isso, Kleber. Bom, a Defesa Civil informou que para esse fim de semana é esperado aí muita chuva, viu? Mas a gente vai trazer mais detalhes. Bom, o paulistano e de fato toda a região de São Paulo estranhou essa sexta-feira, porque depois de uma semana de muito sol e até sexta-feira pela manhã ensolarado, o início dessa tarde de hoje veio com chuva, principalmente na região central de São Paulo, que muita gente estranhou. E aí, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, esse fim de semana é esperado chuva. Bom, tanto hoje, no fim da tarde, como amanhã, pelo início da manhã de sábado e também o fim da tarde de sábado, é esperado que caia algumas pancadas de chuva, mais coisa rápida, viu? Para quem está em casa e vai precisar sair ainda hoje, amanhã, a meteorologia diz que pode cair uma chuva, mas coisa rápida, que não deve trazer muitos danos, enfim, coisa rápida mesmo. Mas a Defesa Civil informou que é domingo o dia que de fato é de se preocupar. Isso porque no domingo vai vir uma frente fria do litoral sudeste, todo ali da parte do Rio de Janeiro, São Paulo. Também vem uma frente fria que deve atingir principalmente a região do interior de São Paulo e a grande São Paulo, trazendo chuvas, trazendo ventos fortes, rajadas de vento e também até possíveis granizos, né? Chuva de granizo. Então, todas as regiões de São Paulo devem ficar atentas no domingo, porque deve ser um dia muito, muito chuvoso, com bastante vento. Bom, apesar dessa semana em quase toda São Paulo ter sido ensolarado, algumas regiões foram afetadas pela chuva nas últimas 24 horas. Nós tivemos dados de que em Serra Negra, no interior de São Paulo, a chuva ela causou desmoronamento, deixando 9 pessoas desabrigadas e 2 pessoas soterradas. Nós ainda não temos as informações complementares se essas pessoas seguem com vida ou perderam a vida, mas até o momento 2 pessoas foram soterradas. Em Guaratinguetá, no interior de São Paulo, também a chuva na noite de ontem causou transbordamento no rio Piagui, que é um rio famoso ali da região, e inundou o bairro dos Pilões, deixando pelo menos 10 pessoas desabrigadas, Kleber. Então, assim, muita chuva caiu no interior de São Paulo e, de acordo com o IMET, essa chuva ela pode atingir agora a grande São Paulo e também a região central até domingo. Então, é bom todo mundo que mora nessa região ficar bem atento e preparado para essas possíveis chuvas, Kleber. Eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, Caio. Muito obrigado pelas informações. Vamos mudar de assunto agora, porque agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires. Por favor, Bruno, entre em nosso estúdio. Boa tarde, boa sexta-feira para você, Bruno. Bruno, vamos começar falando, né, de bola rolando. Esse final de semana tem promessa de muito jogo bom, tem decisão, disputa por títulos nos estaduais. Vamos começar então falando aqui por São Paulo, que pode ter um campeão inédito, não é mesmo? Pois é, Cleber, uma boa tarde a você e também a todos que nos assistem. O Novo Horizontino e Palmeiras duelam no domingo, às 20h30, no interior paulista. Na ida, o Verdão venceu por 1-0 e agora o Tigre do Vale vai precisar vencer para conquistar o tão sonhado título inédito. Neste domingo, apenas uma equipe sairá com a taça do Paulistão no estádio Jorjão. De um lado, o Novo Horizontino, que teve a melhor campanha da primeira fase, vencendo todos os jogos que disputou em casa e despachando o Santos de Neymar nas quartas de final e o Corinthians na semifinal. Do outro lado, temos o Palmeiras, que disputa sua 7ª final consecutiva de Paulistão. Nas quartas, bateu o Capivariano e nas semis venceu o Choque Rei por 2-1 e deixou o São Paulo para trás. No jogo de ida da final em Barueri, o Verdão saiu com a vitória por 1-0 com o gol de Flaco Lopes. Robson ainda teve a chance de levar um empate para Novo Horizonte, mas acabou desperdiçando a penalidade. Diferente do jogo de ida, Henderson Moreira deve ter força máxima. Isso porque o Novo Horizontino estuda pagar a multa do meio-atacante Rômulo, que pertence ao Palmeiras, mas está emprestado ao Tigre do Vale, que, caso use a camisa 10 na final, terá que pagar a multa de R$1 milhão ao Verdão. Pelo lado alviverde, Abel Ferreira deve fazer apenas uma mudança na equipe titular do jogo de ida, tirando Ramon Sousa e colocando Vitor Roque entre os 11 iniciais. Para conquistar o seu 27º título de Campeonato Paulista, o Verdão precisa apenas de um empate. Já o Tigre precisa vencer por pelo menos um gol de diferença para levar a partida para os pênaltis. Caso vença por 2 ou mais gols, o Tigre do Vale conquista o seu primeiro título da elite paulista.
Promessa de um jogão e, claro, eu quero o seu palpite, Bruno. Olha, muito difícil, Kleber, o Novo Horizontino jogando em casa, uma equipe que se demonstrou muito forte, mas também o Palmeiras aí nos últimos anos também já mostrou que a sua força que tem principalmente nos mata-matas e nas finais, chega agora para a sua 7ª final, mas eu fico aí com o título do Palmeiras, acredito que deva empatar ou até mesmo vencer lá em Novo Horizonte e o Verdão fica com a taça hoje. Eu aposto em 1-1, Palmeiras campeão também. E no Rio de Janeiro também temos jogo, e lá é clássico, um clássico muito tradicional. Pois é, Kleber, o Fla-Flu vai decidir o título carioca no domingo. As duas equipes chegam um pouco diferentes. O Fluminense chega embalado e também com o título da Taça Guanabara. Já o Flamengo quer o título para dar um respiro a mais na temporada. Vamos conferir. Em jogo único no Maracanã, Fluminense e Flamengo decidem quem fica com a taça do Campeonato Carioca de 2026. O Flu chega embalado após fazer a melhor campanha da primeira fase e ficar com a Taça Guanabara. O tricolor das Laranjeiras chega na final após tirar o Vasco na semi e agora vai em busca de deixar mais um rival para trás e conquistar o título carioca. Mas se de um lado o clima é bom, do outro os bastidores continuam agitados após um início ruim de ano. O Flamengo já perdeu 2 títulos nesse início de ano, a Supercopa do Brasil para o Corinthians e a Recopa Sul-Americana contra o Lanús. Mesmo avançando para a final do estadual após bater o Madureira na semi com um agregado de 11-0, a diretoria rubro-negra decidiu demitir Felipe Luiz. Logo em seguida, acertou com Leonardo Jardim, ex-Cruzeiro. O português já foi anunciado e vai fazer sua estreia no cargo na decisão carioca. O Fla-Flu é um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, sempre proporcionando partidas memoráveis e decisões históricas. Mas em confrontos em finais, o tricolor é quem leva a vantagem. Em 37 finais, o Fluminense saiu com a vitória em 22 delas, enquanto o Flamengo venceu 15. A última decisão entre as duas equipes foi em 2023, justamente pelo Campeonato Carioca. Na oportunidade, o Fluminense venceu por 4-1 e saiu com a taça. E agora, 3 anos depois, quer repetir o feito e conquistar seu 34º título estadual. Enquanto o Flamengo quer ser campeão para dar uma tranquilidade a mais para o restante da temporada. Olha, esse é um palpite difícil, hein? Uma previsão difícil para esse clássico, mas eu quero ouvir a sua opinião, Bruno. Olha, como você mesmo disse, a opinião aí muito difícil, porém o Flamengo aí chega mais pressionado, precisa do título, o Fluminense ali joga mais tranquilo, vem de uma sequência muito boa, o Beldia vem fazendo um trabalho muito bom, eu vou ficar aí com o título do Fluminense neste final de semana, acredito que vença lá no Maracanã e conquiste aí a sua taça. Eu concordo com você, o elenco do Flamengo é melhor, isso é incontestável, mas o momento do Fluminense é mais propício. Os jogadores estão mais tranquilos ali, o Flamengo muito pressionado. Eu creio que o Fluminense também leva essa, Bruno. Com certeza, Kleber. Eu volto às 18h30, Kleber. Convido a todos a ficar ligados, porque eu vou trazer a rodada completa dos estaduais. Fico por aqui. Muito obrigado pelas informações. Então tá combinado até às 18h30, Bruno. Até mais, Kleber. Até mais. Essa edição também fica por aqui. E você que não é de São Paulo, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais. Tchau.